Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E na semana passada, passei para vocês algumas atividades aí, né, do livro de língua portuguesa, mas aí nós não tivemos aula na sexta-feira, então essas atividades ficaram aí para ser corrigidas, né, nessa semana. E aí nós temos aí o encerramento, nós vamos encerrar aí o capítulo 6. As atividades são até da semana retrasada, né? Porque nós tivemos aí alguns feriados na terça-feira e na sexta, foi isso. Então, nós estamos aí com a correção um pouquinho atrasada, mas sexta-feira agora nós encerraremos aí, tá bom? Mas aí hoje nós vamos, nessa videoaula, nós vamos fazer a correção das atividades para encerrar o capítulo 6 do livro de língua portuguesa, tá bom? Páginas 310 a 318. Pegue o seu livro, acompanhe a leitura, a correção das atividades e qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão das 7 às 11, tá bom? Pode entrar em contato comigo nesse horário que nós vamos conversar aí, esclarecer suas dúvidas, certo? E você que está no sistema remoto, ainda não mandou a foto das suas atividades, faça isso, maxnayara.com, e faça isso antes de fazer a correção, tá bom? Responda a sua atividade com aquilo que você entendeu. Se você não entendeu, entre em contato comigo, né? Me peça ajuda. Aí só depois que você responder, você vai assistir a correção, aquilo que estiver ok, né? E vai já tirando algumas dúvidas também durante a correção e complemente aí sua resposta, tá bom? Com o gabarito, mas não copie nada do gabarito, tá bom? Ele é a base para você construir a sua resposta se você não tiver entendido alguma outra questão, mesmo participando do plantão, tá? Vamos lá. Página 310. Antes disso, na semana retrasada também eu passei para vocês uma produção textual aí do livro de língua portuguesa, tá? Vamos falar aqui rapidamente dessa proposta de produção textual, né? Que é para produzir um poema de amor aí para quem você ama, né? Vamos falar aqui rapidamente dela e daí passamos para a página 310, tá? Vamos lá. Ao longo do tempo, vários poetas se prenderam a um tema muito interessante, o amor. Durante toda a história, o amor sempre foi assunto recorrente nas produções literárias. Também, quem nunca sentiu amor? No mundo inteiro, as pessoas se identificam com esse sentimento. Por isso que muitos poemas, mesmo escritos há anos, permanecem incrivelmente atuais. Veja, por exemplo, como se expressou o poeta português Luís de Camões no século XVI. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se não contrário a si é o mesmo amor? Esse poema é um dos sonetos mais famosos de Camões. O soneto é uma forma fixa de poema. Ele sempre é composto de 14 versos, que em geral dividem-se em duas estrofes de 4 versos e duas de 3 versos, ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos. Além disso, os versos sempre são rimados, como você vê nesse soneto de Camões. É interessante observar também que nos sonetos o último verso, conhecido como chave de ouro, concentra a ideia principal do poema, ou deve concluí-lo de forma a atrair a atenção do leitor. Já no poema a seguir, Porcelana, o poeta contemporâneo Paulo Gustavo explora o ritmo da linguagem, mas utiliza versos livres ou irregulares, isto é, versos que não possuem restrição métrica, medida de verso, né? E nós temos uma liberdade maior, né, nessas poesias, nesses poemas contemporâneos. Porcelana.
Era porcelana o teu amor, e agora cacos e amanhã poeira, e depois paisagem de um mundo que vais desconhecer. Era porcelana, eu sei que era, porque pequena e delicada xícara em que bebeste o mar, e tu nem viste que era o mar. Era porcelana herdada em sonho, vaso em que puseste a diuturna flor, mas o vento deu, esfarelou-se o amor. É um texto aí do Paulo Gustavo, é um poema aí do Paulo Gustavo. Proposta. Então, dessa vez, você produzirá um poema dedicado a alguém que você ama. Pode ser qualquer pessoa, desde que esse sentimento seja verdadeiro, viu? Tem que ser alguém que você ama mesmo. Para criar ideias, observe as imagens a seguir. Que sensações elas despertam em você? Depois, você entregará seu poema a essa pessoa, para que ela saiba que é muito importante para você. No seu poema, você poderá optar pela forma do soneto ou pelos versos livres, ou seja, você vai construí-lo da forma que você quiser, tá bom? Você pode fazer em um soneto, né, 2 quartetos, 2 tercetos, 14 versos, ou versos livres, tá bom? Aí nós temos algumas imagens, né? Temos ali, ó, amor, pode ser amor de pai e filho, mãe e filho, entre irmãos, né, entre amigos, entre vô e vó, né, ou entre o neto e a avó, o vô, barulhenta. E antes de irmos ali para avaliação, planejamento e avaliação, vamos ver aqui no quadro Aprenda Mais. Falamos aí, está falando aí sobre Camões e Paulo Gustavo. É controvertida a biografia do poeta português Luís Vaz de Camões, devido à pequena quantidade de documentos de sua época que nos informam sobre sua vida. Acredita-se que em 1566 ele teria recebido uma nomeação em Macau, colônia portuguesa na Ásia, onde teria escrito sua obra mais importante, Os Lusíadas. Camões levou uma vida de restrições e grande pobreza, chegando a ser preso em Moçambique por causa de dívidas. Em 1567, voltando na miséria para Portugal, em 1566. Faleceu em 10 de junho de 1580. Aí nós temos aqui, ó, na sua data aqui, né, de nascimento, ano de nascimento, um ponto de interrogação, porque não é certeza, né? Agora, o poeta e escritor recifense Paulo Gustavo de Oliveira é membro da Academia Pernambucana de Letras. É lançado como poeta em 1975 pelo suplemento literário do Diário de Pernambuco, Paulo Gustavo publicou os seguintes livros: Queda para o Alto, Pausa para o Invisível, Quando Tudo Era Brinquedo, A Redenção do Acaso, O que te trai, o que te cai, o que te trai, o que te cala, Aleluia no Caos, O Poder da Noite, A Tartaruga e a Borboleta, Um Caminho para Proust, Coisas que se quebram, o azul também se revolta. Então, estes são os livros aí do Paulo Gustavo. Planejamento. Como você vai planejar o seu poema? Observando as imagens, você percebe duas pessoas em momentos bastante agradáveis. Com quem você gostaria de passar momentos como esse? Para facilitar suas ideias, pense nisso. O que você gostaria de dizer para essa pessoa? Você vai colocar no seu poema. Por que ela é importante para você? Por que é bom passar longas horas na companhia dessa pessoa? Tudo isso você pode ir colocando no seu poema. Com quais adjetivos você a qualificaria? Nós já vimos que o adjetivo é uma classe de palavras, né, que vai caracterizar, né, um substantivo. Quais adjetivos você daria a essa pessoa? Que substantivos você usaria para se referir a ela? Fique atento, o emprego da linguagem figurada pode ser bastante útil para a criação de imagens poéticas. Então, as figuras de linguagem, né, a linguagem figurada, a linguagem conotativa está presente nos poemas, então você pode aí utilizar, tá bom? Pode e deve. Seu poema não precisa falar necessariamente do amor entre o casal de namorados, viu? Seu texto pode ser dedicado, por exemplo, aos seus amigos, à sua família, etc. Além disso, o poema é um texto em que o autor se expressa de maneira muito particular. Por isso, fique à vontade para soltar a imaginação.
E depois do seu texto pronto, né, pelo menos do rascunho pronto, você vai analisar. O poema está estruturado em versos? Os versos estão rimando, soneto ou não? O tema está claro? Há presença de substantivos variados para se referir à pessoa a qual se destina o poema? Não vai utilizar ali somente o nome da pessoa, somente o substantivo, né? Mãe, ou pai, avó, amigo, amor, tá? Para se referir a essa pessoa, não. Vai utilizar diversos ali, né? Os adjetivos empregados para qualificar essa pessoa foram apropriados? 2. Depois dessa avaliação, se for necessário, reescreva seu poema. Quando finalizar tudo, ele estará pronto para ser entregue à pessoa que você escolheu para homenagear. Vamos agora para as atividades. Elas são sobre a acentuação das oxítonas e paroxítonas. Nós já vimos a acentuação dos monossílabos tônicos e vimos também a acentuação das proparoxítonas. Todas elas são acentuadas, né? Agora ficou faltando aí oxítona e paroxítona. As palavras oxítonas recebem acento gráfico quando terminam em a, e, o, em, ens. Terminou, tem essa terminação, é oxítona, vai receber acento, tá bom? Acento gráfico. Exemplo: cajá, café, giló, armazém, ninguém, armazéns. Por essa razão, palavras oxítonas que terminam de maneira diferente de a, e, o, em, ens não recebem acento gráfico, como aracaju e pitu. Agora, essas duas regrinhas aqui têm relação. As palavras paroxítonas, elas serão acentuadas quando terminarem diferente de a, e, o, em, ens, tá bom? Então, veja só, você decorar aí, né, essas terminações, tem que lembrar. Terminou dessa forma é oxítona, tem acento. Terminou dessa forma e é paroxítona, não tem acento. Se for diferente dessas terminações, aí sim, tá? Paroxítonas. As palavras paroxítonas recebem acento gráfico quando terminam de maneira diferente de a, e, o, em, ens. Por exemplo, táxi, pólen, júri, repórter, adorável, vírus, hífen, tórax, ônus, elétrons. Mas, professor, eu tenho pólen lá, hífen. Elas terminam, né? Tem essa terminação aí, mas não é o M, tá bom? É N, tá bom? É pólen e hífen terminados aí em N, aí são acentuadas, tá? Uma observação importante é que palavras como sério e óbvio são acentuadas porque terminam em ditongo, não em O. Se terminassem em O apenas, não seriam acentuadas graficamente. O mesmo acontece, por exemplo, com pátria, que termina em ditongo e não em A. Tá? Então, por isso que é importante saber o que é, né, identificar um ditongo, tá? Então, esses aí são alguns exemplos, né? Essas palavras aí são alguns exemplos das oxítonas que são acentuadas e das paroxítonas também. Agora, vamos para as atividades. 1. Leia com atenção. História da eletricidade. No início da história humana, a única luz existente era natural, do Sol e da Lua. Até que no período paleolítico, 2,5 milhões de anos antes de Cristo, o homem dominou o fogo. O processo de produção do fogo acontecia de duas formas: bater uma pedra na outra, produzindo faíscas que atingiam a palha, ou fracionando um graveto seco em uma madeira até produzir as faíscas para queimar a palha. Também era possível contar com a natureza. Quando um raio atingia uma árvore, o homem continuava jogando folhas secas e galhos no local para manter o fogo. Pessoal, você percebeu que algumas palavras desse texto não possuem acento gráfico quando elas deveriam ter? É justamente isso que nós vamos tratar na questão, né? Como você certamente observou, o texto possui várias palavras grafadas incorretamente. Identifique todas elas e corrija-as. As palavras são início, história, única, até, duas vezes, período, paleolítico, faíscas, duas vezes também, possível e árvore. Então, essas palavras devem
ter aí, né, o acento gráfico. E lá no texto elas não estão acentuadas. As palavras que você identificou na questão 1 podem ser reunidas em 4 grupos diferentes, conforme a regra de acentuação que segue. Preencha os grupos com as palavras corretas. Então, aí, a partir das regrinhas que nós estudamos até então, né, oxítona, paroxítona e proparoxítona, e nós temos ali também o hiato, você vai me dizer, né, vai colocar aí a palavrinha, tá bom? Então, veja só, no grupo 1, qual palavra aí foi acentuada porque a oxítona? Até, ela terminou em E, então ela é acentuada graficamente, certo? Por ser uma oxítona terminada em E. Agora, a paroxítona são acentuadas aquelas que terminam diferente de O, A, E, em, ens. Terminou diferente, recebe acento. Aqui, início, história, possível. As proparoxítonas, todas elas são acentuadas, lembra-se disso? As palavras única, árvore, paleolítico, período. E por fim aqui a palavrinha hiato, faísca. Se você separar aí as sílabas, você vai perceber que há um hiato aqui entre a primeira e a segunda vogal, entre a primeira e a segunda sílaba. Então, fica assim o quadro preenchido com estas palavras. 3. Todas estas palavras estão sob a mesma regra de acentuação, exceto letra A, acarajé, cowboy, imã, bênção. Acarajé, veja só, nós temos uma palavra oxítona, que terminou em E, portanto é acentuada, essa é a regrinha, acarajé. Mas se eu passo para cowboy, cowboy é acentuado por ser paroxítona e não oxítona. É uma paroxítona terminada diferente, né? De A, E, O, em, ens. Então, aí, nós já vimos que nós já podemos marcar a resposta, né? Como a nossa resposta, porque não estão todas, né? Sobre a mesma regra de acentuação, tá bom? Então, a A já é nossa resposta. Imã também é paroxítona, bênção também, tá? B, jaca. Jaca, foto, patente, santa. Nenhuma dessas palavras estão acentuadas porque são palavras paroxítonas terminadas em A, O, E e A. Então, elas não são acentuadas. As paroxítonas são acentuadas, terminam diferentes de A, E, O, em, ens. Justiça, perfume, leve, acento. A mesma coisa, a mesma regra. Letra B, Maracanã, além, Sanharó, freguês. Também são oxítonas acentuadas. Letra E, tórax, tax, abdômen, lumen. Paroxítonas, né, que são que terminam em terminação diferente de A, E, O, em, ens. Letra A é a resposta. Assinale, número 4, né, assinale a alternativa correta. A palavra entrevista deve receber acento gráfico? Não, entrevista não tem acento gráfico. A palavra mês recebe acento gráfico porque é paroxítona terminada em S. Mês é um monossílabo. Bom, monossílabo, não. C. A palavra calendário é acentuada graficamente porque é proparoxítona. Calendário. Nós temos aqui um ditongo, nós temos a palavra paroxítona e não proparoxítona, tá? D. A palavra calendário recebe um acento gráfico por se tratar de paroxítona e sim terminada em ditongo. Recebe acento gráfico porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Certíssimo. Letra E, a separação silábica de saudade é saudade. Não, aqui é um ditongo, tá bom? É saudade. Então, a nossa resposta correta é a letra D.
5. Assinale a alternativa que contém vocábulos que obedecem à mesma regra de acentuação da palavra tênue. Então, nós temos que analisar aí por que a palavra tênue é acentuada, né? Nós temos aí uma paroxítona que termina em ditongo crescente. O que é ditongo crescente? Eu tenho primeiro a semivogal, depois a vogal. A vogal não é mais forte, então ela está aqui num patamar mais alto, né? Então é crescente porque eu vou do menor para o maior, da semivogal para a vogal. Então, o aqui é a semivogal, o E é a vogal. Aí nós vamos ter aqui agrônomo, nós já vimos que é uma palavra proparoxítona. Veja, está acentuada aqui por ser proparoxítona, então não segue a mesma regra. Já podemos passar para a próxima. Boêmia, herói, amáveis, imundície. Boêmia é proparoxítona, então também aí já fica fora, a letra B já fica fora. Amêndoa. Amêndoa, nós temos aí uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Amêndoa. Veja que quando nós pronunciamos a palavra amêndoa, nós até o som ali do O é U, porque é uma semivogal. Amêndoa, certo? Então aqui tem a semivogal. Aqui nós temos mais uma vez a paroxítona, terminada em ditongo crescente. O A sempre vai ser vogal, tá? Nunca é semivogal. Então, o O é semivogal e depois o A vogal. Supérfluo, veja só, nós escrevemos supérfluo e não supérfluo. Tem muita gente que erra isso, tá? Que é também porque é um ditongo aqui, e aqui nós temos a acentuação da paroxítona. E Sérgio também, tá? Então, letra C é a nossa resposta. Vamos passar para a 6. O vocábulo cuja acentuação gráfica se faz pela mesma razão, porque se dá acentuação de gênio. Mais uma vez, nós precisamos aí ver qual que é a regra de acentuação. É a mesma de tênue, tá bom? É uma paroxítona terminada em ditongo, tá? No caso, um ditongo crescente, é 3. 3 é monossílabo. Influência. Veja só. Influência. Temos aqui uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Aqui é a minha sílaba tônica mais forte, que é a penúltima. E aqui eu tenho um ditongo crescente no final. Então, B, minha resposta, que segue a mesma regra de gênio, de tênue, de amêndoa, mágoa, supérfluo, Sérgio. 7. A palavra em que há erro na acentuação é ácido, lâmpada, pálido, pássaros. Não, é pássaros. Veja só, é uma palavra proparoxítona, pássaros. E órgãos, paroxítona terminada em ditongo aí, né? Então, a letra D é aqui, equivocadamente está acentuada, tá bom? É a primeira sílaba que vai receber o acento gráfico, tá bom? Pássaro. 8. Dentre as palavras abaixo, há erro de acentuação em técnico de petróleo, município de Magé, petroquímico, área de influência, Porto de Itaguaí. Pessoal, nós não temos este acento aqui, tá bom? As palavras paroxítonas, elas vão ser acentuadas quando terminadas diferentes de O, A, E, em, tá? Aqui nós temos uma paroxítona terminada em O, então ela não vai ser acentuada, tá bom? 9. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas por serem oxítonas. Oxítona é aquela em que a última sílaba tônica é a mais forte. Paletó, sílaba tônica, tó, acentuada. Avô, sílaba tônica, aí é a última, né? O, oxítona. Pajé, também café giló. Nós até utilizamos esses exemplos, né? Como nós vimos, porque terminam em O ou E,
tá bom? Então, são acentuadas por este motivo. Letra A já é a resposta. 10. Qual a série de palavras em que há erros na acentuação gráfica? Lágrima, vatapá, sapê. Nós temos aqui proparoxítona acentuada, vatapá, oxítona terminada em A é acentuada, sapê, oxítona mais uma vez, terminou em O, é acentuada, em E é acentuada. B, troféu, ritmo, álcool. Veja só ali que nós temos a falta de um acento gráfico na palavra álcool. Primeiro, né? Álcool, que falta ali um acento gráfico em A, no álcool. E ritmo, porque em ritmo não tem acento, tá? Ali o I não vai ser acentuado porque uma paroxítona terminada em O não recebe acento. Então a resposta é a letra B, porque tanto ritmo quanto álcool estão grafadas de forma incorreta, né? Numa tem um acento onde não deveria e na outra falta. 11. O vocábulo imóvel é acentuado por ser palavra paroxítona terminada em I. Entre os itens abaixo, identifique a explicação incorreta quanto ao uso do acento. Está, oxítona terminada em A. Correto. Nós temos a regrinha de que as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens são acentuadas. Ali no caso é uma oxítona, a sílaba forte é a última, né? A mais forte é a última, então ela é acentuada. B, lâmpada. Palavra proparoxítona. Temos 3 sílabas. A antepenúltima é mais forte, acentuada? Sim, todas as proparoxítonas são acentuadas. Rádio, paroxítona terminada em ditongo, é acentuada também. D, estátua, paroxítona terminada em A. Peraí, a regrinha que nós vimos é que as paroxítonas vão ser acentuadas quando elas forem diferentes, né? Terminarem diferente de A, E, O, em, ens, tá bom? Então, aqui nós temos uma paroxítona, né? E terminada em ditongo, por isso que ela é acentuada. Então, não é porque ela é terminada em A, porque a explicação está incorreta. Letra D. Repórter, paroxítona terminada em R, correto. 12. Está perfeitamente justificada a acentuação das palavras a seguir, exceto divergência. Divergências. Paroxítona terminada em ditongo, correto. Paroxítona, a penúltima sílaba é mais forte, terminada em ditongo. Cia, ia. Álcool, paroxítona terminada em L. Não, não, não. A palavra álcool, ela é uma proparoxítona. Se nós formos separar as sílabas aqui, deixa eu pegar a caneta. Nós temos aqui álcool. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Então, não é paroxítona, é proparoxítona, tá bom? Então, letra B é a nossa resposta, porque há um erro aqui, né, nessa justificativa. Fósseis, ela é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Gás é acentuada porque é uma monossílaba tônica terminada em A e seguida de S. Desperdício, paroxítona terminada em ditongo, bom? E agora vamos para o encerramento propriamente dito aí do capítulo, tá? Neste capítulo, vimos a diferença entre poesia e poema. Enquanto a poesia é considerada uma arte, o poema é um texto, normalmente escrito em versos e estrofes, que possui poesia, isto é, uma nova forma de significação, beleza, etc. A poesia, portanto, pode ser observada nas mais variadas manifestações artísticas, como a fotografia. A fotografia a seguir foi produzida pelo fotógrafo e documentarista Renato Soares, e aqui você pode saber mais sobre ele, tá bom? Sobre o Renato Soares. Aí nós temos a foto, né? No seu livro vai estar de forma mais nítida, tá? Esta foto. As margens do rio Piraquê-Açu, peixe grande, os guaranis, Mibia, revivem sua história contada por seus anciões, fotografia de Renato Soares, imagem do Brasil. Como os indígenas estão organizados no ritual de contação de histórias?
Veja só, como você pode perceber, eles estão sentados aqui em círculo, né? E aqui ao centro nós temos o quê? Uma fogueira. Então, eles estavam ali em círculos em volta da fogueira. E é um ritual de contação de histórias, né? E tem toda essa organização aí. Então, eles estão organizados em círculo, no entorno da fogueira. B. Quem está contando as histórias dos ancestrais é o pajé Tupã Quarai. Pesquise em sites ou livros o que é um pajé e qual sua importância para as comunidades indígenas. Pessoal, você vai fazer uma pesquisa detalhada, né, para responder essa questão. Espero que você já tenha feito, né? Mas o pajé, ele é o índio mais velho, né, que tem uma maior sabedoria, né, tem muitas histórias para contar. Ele conta as histórias porque ele é o detentor ali da sabedoria, do conhecimento, né? Então, ele é um idoso, né, que tem um status ali, né, de superior na tribo e que tem diversas funções, dentre elas passar aí os conhecimentos, né, as lendas, as histórias, os costumes, né, as tradições aos demais índios, aos demais indígenas. O pajé é a maior liderança espiritual da tribo, tendo conhecimento das forças sobrenaturais. Ele é responsável pela saúde da comunidade e seus conhecimentos são passados de geração em geração. C. Que detalhes da fotografia chamaram a sua atenção? Uma resposta pessoal, tá? Não, talvez a luz, né, aqui, a escuridão em volta, ou a própria imagem dos índios, enfim, o que mais chamou sua atenção? Na fotografia, quais são os focos de iluminação? Veja só, nós temos aqui, onde a luz aqui, nós temos os focos de iluminação, a fogueira, né, em que sai essa luz. Se você observar ao fundo também tem o rio, né, possivelmente, né, obviamente está refletindo aí a luz da lua. Então, a fogueira e o rio ao fundo são focos de iluminação. Em várias comunidades indígenas, os rituais de contação de histórias são bastante comuns, principalmente para os povos que não utilizam a escrita como forma de registro. Nessas comunidades, a pessoa mais velha é quem conta as lendas e histórias da tradição, pois ela é reconhecida como a mais experiente e, portanto, mais sábia. Pensando nisso, qual é a relação entre o pajé e o principal foco de iluminação da cena? Ele é ali a pessoa central, né, de maior inteligência, e a fogueira ali, né, que é também o centro ali daquela roda, né, que ilumina. Veja só, quem tem a maior sabedoria, né, ilumina, traz ali os conhecimentos, e aí a fogueira também, né? Então há essa relação aí, né, até de um olhar mais subjetivo, né, para a imagem. Então, esperamos que os alunos percebam que o pajé se destaca na foto como figura mais iluminada. Essa relação seria, portanto, associada ao seu conhecimento. A pessoa que mais tem conhecimento, né, é o pajé. Nessa perspectiva, a luz do fogo ilumina seus conhecimentos e as histórias dos antepassados. 2. Você aprendeu no capítulo anterior a produzir um relato de viagem, mas você sabia que ao realizar uma viagem você pode não somente escrever suas experiências, como também enviar para alguém uma foto do local em uma espécie de carta especial? Esse é o cartão postal. Ele contém uma imagem do lugar onde você está e um espaço para fazer uma dedicatória para o seu destinatário. Observe um exemplo a seguir. Nós temos aqui uma foto de Fernando de Noronha, né? E aí, com muito amor, direto de Noronha, de Fabi para tia Denise e tio Beto. Aí tá o endereço. Rua Leonardo da Vinci, 60, apartamento 1901, Ilha do Retiro, Recife, Pernambuco. Aí tem o CEP, 54220000. Note que estão presentes não apenas a mensagem e o nome de quem enviou, o enviou, ou para quem está enviado, para quem será enviado. Também há outras informações mais específicas, como o endereço para onde o cartão postal será enviado. Considerando seu conhecimento de mundo e o que estudamos neste capítulo sobre os numerais, responda as questões a seguir. A.
Os destinatários do cartão moram em casa ou apartamento? Veja só, se nós formos lá, AP 1901. Então, é um apartamento, né? Eles moram em apartamento. B, o numeral 1901, na verdade, é composto de dois numerais, 1901. Na prática, o que esses numerais provavelmente indicam? Pessoal, se é um apartamento, né, está num prédio. Então, os números iniciais podem indicar o andar e o apartamento daquele andar, né? Então, o numeral 19 provavelmente indica o 19º pavimento do edifício, ou andar, e o primeiro, e o 01, né, indica a posição do apartamento no pavimento. C. O que representa o numeral 542200000? O CEP, né? Representa o código de endereço de endereçamento postal, CEP da casa do destinatário, quem recebe o cartão. Toda casa tem o CEP, né? A rua, né, possui um CEP. 3. Um gênero textual que utiliza muitos números em sua estrutura é a receita. Analise esta receita de brownie. Ingredientes: meio tablete de manteiga sem sal, 100 gramas, 180 gramas de chocolate amargo picado, uma xícara de chá de açúcar, ou 200 gramas, meia xícara de chá de açúcar mascavo, 3 ovos, uma colher de chá de extrato de baunilha, meia colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 3 quartos, né, de xícara de chá de farinha de trigo. Modo de preparo: em uma tigela, coloque a manteiga e o chocolate meio amargo e leve para derreter no micro-ondas, mais ou menos 30 segundos. Adicione os açúcares, os ovos, colocando por vez, o extrato de baunilha, o sal, o cacau em pó e a farinha de trigo. Misture bem. Coloque a massa em uma assadeira forrada com papel manteiga e leve ao forno a 180 graus Celsius por 30 minutos. Retire do forno e decore com confeitos de chocolate, nozes ou amêndoas. Sobre os numerais utilizados na receita, analise os itens a seguir. Primeiro, 1 sobre 2, né, 1/2, corresponde ao número fracionário e pode ser chamado de 1/2, com certeza, né, correto. 2. O numeral 1 em uma xícara pode ser substituído por uma sem alteração de sentido? Uma xícara, pode. 3 ovos corresponde à ideia de quantidade? É a quantidade de ovos que precisam ser utilizados ali na receita? Com certeza, né? E 180 graus nos remete à ideia de ordem? Não, aqui é a temperatura, tá bom? Essa bolinha ali, né? Ela acompanha ali ao sinal de Celsius, tá bom? E não aquela como se fosse aqui, ó, ordem, né? Então, somente 1, 2 e 3, a 4 não. Estão corretos 1, 2 e 3, C. 4. Ainda sobre os numerais presentes na receita, é incorreto afirmar que o termo 30 segundos corresponde à contagem de tempo, portanto, 30 é o numeral cardinal? Correto. O numeral 2 em 2 colheres de sopa de cacau em pó é multiplicativo? Não, é cardinal, tá? É o numeral cardinal porque indica o que é a quantidade, tá bom? Ordinal, ordem, cardinal, quantidade. Multiplicativo é aquele que indica quantas vezes, né? Ideia de multiplicação, dobro, triplo. Então, ali é quantidade, então a B é incorreta, né? É a alternativa incorreta. Para determinar o peso de algo, utilizamos numerais cardinais, como em 180 gramas de chocolate amargo picado, certo? A numeral fracionário na receita, o meio aqui ó, é um numeral fracionário. No modo de preparo, existe uma ordem para a mistura dos ingredientes? Sim. Caso essa ordem seja desrespeitada, o resultado pode não ficar satisfatório?
também. Para deixar esse passo a passo ainda mais claro, poderíamos utilizar numerais ordinais? Poderia. O primeiro passo, misture tais ingredientes. Segundo, poderia tranquilamente, tá? Então, a resposta incorreta, né, que é o nosso gabarito, letra B. 5. A receita é um gênero textual que apresenta estrutura composicional bastante clara. Converse com seus colegas e o seu professor sobre as características mais marcantes dessa estrutura. Então, nós temos ali os ingredientes, o modo de preparo, né? Ou nos ingredientes nós temos as quantidades, né? Geralmente nós temos quantas porções, né, aquela receita vai render e tal. Então, o gênero textual é muito encontrado aí no nosso dia a dia. 6. Observe as palavras abaixo e responda ao que se pede. 1. Açúcar, açucareiro. 2. Assar, assadeira. Analisando as palavras, qual delas você acha que surgiu primeiro? Qual surgiu primeiro, açúcar ou açucareiro? Assar ou assadeira? Pessoal, se nós pensarmos um pouquinho, né? Açúcar veio antes de açucareiro, né? Depois de existir o açúcar, veio um recipiente ali, né, para colocá-lo dentro, e aí surgiu a outra palavra, açucareiro, né? Então, nós dizemos que um é primitivo, outro é derivado, né? E também aqui, ó, o assar veio primeiro do assadeira, né? Veio primeiro, né, que a assadeira, que é um recipiente para aquele objetivo, para o assar. Então, espera-se que os alunos observem que as palavras açúcar e assar originaram as palavras açucareiro e assadeira, respectivamente. Então, açúcar e assar primitivos, derivados aqui, açucareiro e assadeira. B. Voltando à receita de Brown, identifique palavras que podem dar origem a outras. Então, você vai voltar lá na receita e vai observar, tá bom? Quais palavras podem ali originar outras. 7. Agora analise estas palavras. Micro-ondas, papel, manteiga. Para você, como se originaram essas palavras? Como essas palavras surgiram? Veja só, nós temos aqui a presença do hífen, né? E esse hífen vai indicar a união, né? A união de outras palavrinhas, né? Outras partículas aqui que vão se juntar e transformar em uma palavra só. Então, espera-se que vocês vejam, né, que as palavras se originaram a partir da junção, da união de palavras primitivas. Então, a partir de palavras primitivas, houve a junção e aí surgiu uma nova palavra. Surgiu-se, né, ali no caso, duas palavras. B. Escreva a seguir exemplos de palavras que se originaram da mesma forma que micro-ondas, papel, manteiga, né? A junção aí de duas outras palavras. Passatempo, por exemplo, girassol, enfim, resposta pessoal. Aprenda mais. Como você pode observar, as palavras micro-ondas e papel-manteiga são derivadas, pois se originaram a partir da junção de palavras primitivas. Chamamos essa junção de composição. Na composição, quando unimos palavras primitivas, pode ocorrer ou não a perda de algum elemento. Em micro-ondas, por exemplo, não há perda, mas em planalto há, porque planalto é a junção de plano alto, tá? Juntou-se ali as duas palavrinhas e perdeu-se ali um pouquinho, né, de uma palavra. Nós temos também a aguardente, né? É água ardente, mas quando elas se juntam, há aí essa perda, tá bom? 8. Analise as palavras a seguir. Super legal, bem-humorado, vagalume, passatempo, inútil. Bem casado, desconhecer, sentimental, beija-flor, incerteza, cartão postal, segunda-feira, inteiramente, pão duro, água viva, desligada, pontiagudo, laranja, meia, girassol. Em seu caderno, classifique-as em primitivas ou derivadas. Aí você vai me dizer, né? Olha só, super legal. Ela é derivada ou primitiva? Ela é derivada. Bem-humorado também. Vagalume também é. Passatempo.
bem casado, segunda-feira. Então, você vai classificá-las lá no seu caderninho, tá bom? Pode fazer, ou escrever assim, primitivo, e você vai colocá-las, né? E depois as derivadas e colocá-las também. Ou pode também fazer aí, né, uma tabelinha, né? Coloca aqui primeiro as primitivas, né? Escreve aqui primitivas e depois derivadas. Escreve aí derivadas. Nossa, ficou parecendo um B, né? Derivadas, é um D. E finalmente terminamos aqui o capítulo 6 do livro de língua portuguesa, tá bom? Não deixe de fazer a correção das suas atividades. E não deixe de mandar por e-mail também, antes de fazer a correção. Não deixe de participar dos plantões de dúvidas, tá bom? Estou disponível para atender vocês durante a manhã, né, das 7 às 11, certo? Até a próxima aula, um bom dia, uma boa semana para vocês.